Fala galera, firme e forte, muito prazer, meu nome é Renan Couto e seja muito bem-vindo ao nosso canal do empreendedorismo, canal Mecânico Empreendendo com Sucesso. Pessoal, hoje você chegou aqui nesse vídeo, esse vídeo é muito importante, tá? Esse vídeo aqui eu vou te passar ferramentas, técnicas para você poder agora ter o poder de poder criar as coisas, ok? É um conteúdo muito rico, muito próspero, e se você aplicar a técnica e a ferramenta que eu vou te passar aqui, eu tenho certeza que você vai, daqui para frente, você vai prestar mais atenção no que você está fazendo e o que você vai fazer daqui para frente. Legal? Que é um vídeo que traz muita clareza e traz consciência para nós poder agora criar a nossa realidade de vida. Legal? Por que criar a nossa realidade de vida? Porque se você observar o resultado, que são os frutos que você tem hoje, é o que você plantou há um tempo atrás, que seja 5 anos, 10 anos atrás. Então, os resultados que você tem hoje foi ações que você tomou e hoje você tem esses resultados. Mas se você olhar os resultados que você tem hoje, que seja negativo ou positivo, o que vai acontecer? Foi você que gerou esse resultado. Então, o primeiro passo é assumir 100% a responsabilidade dos resultados que você tem hoje, olhar para esses frutos, não criticar eles, mas pegar ele como um aprendizado, tá? Porque se você observar na vida, nós nunca perdemos. Na vida a gente ganha ou a gente aprende. E às vezes um aprendizado vale muito mais do que só ganhar. Porque esse aprendizado ele vai te deixar mais forte, ele vai te deixar mais inteligente, ele vai te deixar mais robusto para você poder estar no campo de batalha, no seu dia a dia. Bacana? Então essa ferramenta que eu vou passar para vocês agora é poderosa, tá? É uma ferramenta que eu trouxe ela com riqueza de detalhes e eu quero que você leva para dentro de você, aplica e aí depois, passar um tempo, você volta aqui e deixa um feedback, como que essa ferramenta transformou a sua vida, fez você estar mais consciente, mais aqui no presente, e aí você tendo consciência do que você está fazendo hoje, porque é uma ferramenta poderosa, beleza? Renan, como criar as coisas? Como que isso aí funciona? Se você observar, hoje existe 2 mundos, tá? Existe um mundo interior, interno, e existe um mundo externo, ok? Então, o mundo externo é o que já foi criado, é onde você apalpa. E o mundo interno são o que você vive dentro de você, a forma que você pensa, a forma que você sente as coisas, suas emoções, os seus comportamentos, esse mundo interno que você tem. E como que faz? Então hoje os seus resultados é reflexo do seu mundo interno. Então o seu mundo interno reflete o seu mundo externo, ok? Tá conseguindo entender? Então tudo que o resultado que você tem hoje foi você, pelo seu mundo interno, criou os resultados que você tem hoje externo. Bacana? Então você precisa entender isso aí, o primeiro passo. É que existe hoje 2 mundos, o interno e o externo. E o externo é reflexo do interno. Bacana? Então, eu vou levar vocês aqui para a lousa agora, para vocês poderem entender agora detalhado como que isso funciona. Se vocês observar, como criar as coisas. Então, como acontece hoje? Um pensamento, ele vai gerar uma emoção, a emoção vai gerar uma ação e a ação vai gerar resultados. Conseguiu entender aí? Então, um pensamento gera uma emoção, a emoção gera uma ação e aí aonde que gera os seus resultados. É assim que é criado as coisas, tá? Mas, como eu te disse,
Aqui, ó, existe dois mundos, tá? Então aqui a gente tem o mundo que é do pensamento e da emoção, que é o mundo que é o mundo interno, ok? Se você pegar aqui, ó, a gente tem aqui o mundo interno, tá? Que é o mundo que é dentro de você. É a forma que você pensa, que você analisa, que você rotula as coisas, as pessoas. Esse é seu mundo, ok? E aí, aqui, ó, tem os resultados, tá? Os resultados já é o seu mundo externo, ok? Aqui já é o seu mundo externo, é onde que você que foi criado as coisas, é o mundo que você é, são os seus resultados, apalpável, legal? Só que aqui, ó, então se um pensamento gera uma emoção, ele é o mundo interno, depois ele gera uma ação. O que é a ação, galera? O que é a ação? Onde que a ação está? Fala pra mim. Aonde que a ação está nesse momento? A ação não está nem no externo e nem no interno. Por quê? Porque ela é uma ponte aqui, ó. Então, ela você vai ter que agora fazer. A ação é ir lá e fazer. Então, um exemplo, se você pensou em um projeto, você pensou em evoluir, você foi ler um livro, tá tudo no seu mundo interno. E agora a ação, o que é? É o fazer, é você ir lá e colocar isso em prática. Então é igual um exemplo, aqui ó, é a fábrica de semente, aqui é o fruto, que são os resultados. Aqui é o plantar. Então não adianta você ter as melhores sementes, as melhores ideias, os melhores pensamentos de projeto, só se você não plantar isso, não preparar a terra, não ir lá e plantar, o que vai acontecer? Não vai ter frutos, não vai ter resultado. Então você está vendo como depende aqui agora da ação. Galera, e tudo hoje na nossa vida é feito por ação. E agora eu vou mostrar para vocês como você desenvolver a ação, como você poder tirar as coisas do mundo interno e colocar no mundo externo, que são as ações que você vai tomar daqui para frente. E muitas vezes aqui, ó, quando você não tem essa ponte, o que acontece? Aqui vai acontecer o que? Procrastinação, autossabotagem, desânimo. Por quê? Você precisa preparar essa ponte, que é a ação. Então o que acontece aqui, para vocês poderem entender mais? Então, se os seus pensamentos, as suas emoções vai te gerar uma ação e depois gera os seus resultados, então o que acontece aqui, ó? Hoje você tem dois tipos de pensamento dentro da sua mente. Você tem o pensamento positivo e o pensamento negativo. Se você observar, existe diálogos dentro da sua mente hoje, tá? Você parar, prestar atenção agora, vocês conseguem entender e escutar uma conversa. E nessa conversa sempre rola muito ideias negativas e ideias positivas, tá? E só que você precisa entender o que? O pensamento, ele vem da onde? Ele vem de uma máquina. E qual que é essa máquina? É a sua mente. Então você precisa entender que você não é a sua mente, tá? Você está acima dela. E a sua mente é como uma ferramenta. É como o seu braço, a sua mão, é como o seu olho, é como a sua perna. Então, a fábrica de pensamentos é a sua mente. Então, você não é a sua mente, você está acima dela. E se você observar, se você não entender isso, o que acontece? Você vai achar que você é a sua mente, mas você não é a sua mente, você está acima dela. E quem que tem que comandar ela é você. Porque muitas vezes você tem alguma ideia magnífica, projetos, e você não consegue executar. E às vezes a sua mente ela é contra os seus desejos.
Por quê? Porque foi você que ensinou ela a ser assim. Por tantas informações negativas, acreditar na historinha que a sua mente conta para você, ok? E da onde vem essas histórias? Essa história vem lá do passado, experiência que você teve no passado e hoje ela conta a história para você, de experiência. Então, se você montou uma empresa, não deu certo, você teve uma experiência negativa. E quando você vai montar uma outra empresa, essa historinha, a sua mente vai contar essa historinha para você, ó, não deu certo. Você vai de novo, vai dar errado. Conseguiu entender, galera? É profundo isso. E aí o que acontece? Você precisa prestar atenção na história que a sua mente conta para você, porque ela teve experiências negativas, experiência ruim. É igual um exemplo. Eu mesmo, Renan, eu sempre tive bloqueio em sociedade. Eu achava que sociedade nunca ia dar certo, não prosperava. E aí eu tinha esse bloqueio, mas eu comecei a olhar para empresas grandes, empresas que são empresas multibilionárias, e lá eles dependem de sócio para poder crescer, por isso que eles são grandes, porque não tem como você crescer sozinho, você depende de sócio. E aí foi aonde que eu destravei, eu entendi que eu tinha que ter um sócio na minha empresa, e a gente depende, daí foi o que acontece? Experiências que eu presenciei no passado sobre sociedade me bloqueava de poder ter sócio. Tá conseguindo entender, galera? Então você precisa entender nisso aí. É as histórias, a experiência, mas você precisa entender que o quê? O passado já não existe mais, já foi. E a nossa mente, ela fica no passado ou no futuro. Agora eu vou ensinar vocês como vocês construir essa ponte, tá? Essa ponte para poder você começar a criar as coisas. Então o que acontece? Se você prestar atenção nessa voz, ela sempre vai ficar no passado ou no futuro. Ela está sempre fazendo esse barulho, passado ou futuro. Só que você precisa entender que o futuro não existe e o passado também não existe mais. O que existe hoje? É o presente, é o aqui, é o agora. Então o que você precisa fazer? Se conectar no presente, no aqui e no agora. Que esse é o momento que você vai começar agora a construir a sua ponte. Por quê? Às vezes você fica colocando expectativa no futuro, achando que você vai ter um amanhã melhor. Mas isso é a sua mente te sabotando. Para quê? Para você continuar na zona de conforto e não dar ação. E aí, esse momento, você precisa silenciar esse barulho, você precisa comandar essa máquina, ter o comando dela, silenciar ela e focar no aqui e no agora, no presente. Porque é no aqui e no agora que você vai começar a construir a sua ponte, que é dar ação no presente. Tá conseguindo entender? E aí, esse momento que você dá ação no presente, o que vai acontecer? Você vai começar a criar as coisas, você vai começar a dar ação, ok? E nesse momento que você começa a dar ação, você começa a plantar. E você começa a cuidar, você começa a adubar, e é um momento que o quê? Você só tem que aguardar o tempo da colheita, os resultados, o tempo que aquilo ali vai te dar resultado. Tá conseguindo entender, galera? Então a gente tem a gente não consegue criar as coisas, não consegue muitas vezes dar ação, e aí a sua mente, ela sempre está te julgando, ela sempre está te cobrando de você algo que você não fez. Por quê? Porque você não teve ação. E aí o que acontece? A nossa mente, ela gosta de ter comparações, tá? Comparações em quê, Renan? Ela gosta de sempre mostrar vantagem. Então, um exemplo, para mim hoje, se você não entender sobre a mente, para mim ser aceito para aquelas pessoas, eu preciso ter um carro bom, eu preciso ter uma casa boa. Para quê? Para poder a sua mente, o seu ego, ele ficar fortalecedor. Muitas pessoas, a gente conhece isso aí como ego também.
Então você precisa entender isso. Então vamos lá, a gente vai começar agora a construção de como criar as coisas. Então o que vai acontecer? Como que eu faço para mim deixar essa ponte, começar a construir essa ponte, tá? Então se você observar a ponte aqui, ó, agora é o momento de você focar no agora, ok? É o agora que vai mudar a realidade da sua vida. Por quê? Se você esperar o futuro mudar o seu presente sempre, o seu futuro sempre vai ser a consequência do seu presente. Então a oportunidade de mudança, de construir essa ponte está no aqui e no agora. É no fazer, é você ir pegar lá e colocar a ponte para ser construída, é você ir lá e fazer, dar ação. E nesse momento que você começa a dar ação e fazendo, você vai ganhar experiência, tá? Por quê? Muitas vezes aqui, ó, dependendo do seu pensamento e da sua emoção, você vai sentir o quê? O pior inimigo dessa ponte. O que é o pior inimigo dessa ponte? É o medo. Muitas vezes você vai sentir medo, tá? Preocupação. E o medo, ele vem com vários significados. Medo de errar, medo da crítica, medo do fracasso, medo da crise, medo de dar errado, medo de quebrar, medo da morte, medo da falência, medo do que as pessoas vão falar de mim. E aí o que acontece? A sua mente cria esse bloco de medo, e aí é onde que é o pior inimigo da sua construção da obra, é o medo. Então você precisa prestar mais atenção, porque pensamento negativo e pensamento positivo não vai mudar a sua vida, ok? Não tem como o pensamento mudar a sua vida hoje. Por quê? O pensamento, como eu falei, ele é uma máquina, e você precisa saber conduzir essa máquina. Você não é a sua mente, você está acima da sua mente. E a sua mente hoje, ela é conduzida por você. Então, o maior líder é aquele que começa a liderar ele mesmo, você mesmo. Então, você precisa entender que você é algo mais profundo, é algo mais divino. Você é a imagem e semelhança de Deus. E você não é a sua mente. A sua mente é uma ferramenta, e quem tem que controlar isso aí é uma coisa muito importante, é a sua alma que tem que governar, é a sua alma que tem que conduzir. Por que é a sua alma? A sua alma hoje é o fôlego de vida que você tem aqui, é o espírito que você carrega. Então essa é a sua alma. E o que acontece? Essa é a imagem e semelhança de Deus. Então você não é o seu nome, você não é o rótulo que te colocaram. Às vezes você veio de uma família sofrida, com brigas, com crise, com falência, ou às vezes você veio de uma família boa também. Mas o que acontece? A experiência que você teve, do lugar que você veio, que você nasceu, muitas vezes é o que te rotulou como uma pessoa forte ou como uma pessoa fraca, como uma pessoa boa ou como uma pessoa ruim. Só que você não é essa experiência toda, você é a imagem e semelhança de Deus. E aí é a sua alma que precisa governar sobre a sua mente, ok? Então agora é o momento do quê? Que você precisa prestar atenção quando vier um pensamento, aqui ó, quando vier um pensamento, o que você precisa prestar atenção? No quê? Não nos seus pensamentos, mas nas suas emoções, ok? Porque às vezes você está aqui, ó, com o pensamento todo positivo. Você está aqui com o pensamento todo positivo, lá em cima, todo positivo. Só que você tem um pensamento positivo, só que as suas emoções, você precisa prestar atenção aqui. Se a sua emoção ela é
negativa ou ela é positiva, porque é as suas emoções que você sentir que vai dar força para você começar a construção dessa ponte, da ação nas coisas, ok? Então nesse momento aqui você precisa prestar muita atenção em quê? Nas suas emoções. Por isso que pensamento negativo e pensamento positivo não muda a vida de ninguém, galera. O que vai mudar a sua vida, que vai fazer você criar as coisas, são as suas ações. Mas as suas ações, ela vem das suas emoções, do que você está sentindo. O que é eu sentir? Vontade. Eu senti vontade de construir a ponte. Eu senti coragem, eu senti ânimo, eu senti fé. Então agora eu vou lá e vou construir essa ponte. Eu senti medo, eu senti fracasso, eu senti que não vai dar certo. Aí você teve uma emoção negativa. E nesse momento que você tem uma emoção negativa, o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer essa ponte, que é da ação. E o momento que você vai dar ação, você precisa estar o quê? Com coragem, com fé, com ânimo, com vontade. Por isso que muitas vezes não funciona motivação, não funciona persistência, não funciona foco. Por quê? Você quer dar foco aqui na ação, mas você se sabota. Por quê? Porque o seu mundo interior, as suas emoções estão negativas, emoções de medo, de fracasso. E a emoção mais ruim, galera, que nós temos dentro de nós é a emoção da escassez e a emoção do medo. Essas duas emoções, ela tem um exército tão forte que impede nós de prosperar aqui na Terra, que é a escassez e o medo. A escassez é o medo da falta, é o medo de necessidade, é o medo é o medo da falta, da necessidade, é o medo da miséria, ok? E aí você tem medo disso aí, é a escassez. E o outro medo é o medo do quê? Medo do fracasso, medo de errar, medo do que as pessoas vão falar de você, medo de não dar certo. Então, essas duas emoções que você sente, que é a escassez e o medo, eles vêm com um exército muito forte. Se você não estiver pronto para você construir um reino com proteção, que possa guardar, vigiar o seu palácio para esse soldado não invadir o seu reino, aí você precisa preparar isso. Como que você prepara isso? Só através do que? Da sua essência, que você tem, que é a sua essência divina. Por quê? Porque você precisa tomar conta do reino. O que é o reino? O reino de Deus, que está dentro de você. Bacana? Então é isso, pessoal. Isso aqui é um conteúdo muito rico, muito próspero. Se você rever de novo. E qual que é uma atividade que eu vou dar para vocês agora? Daqui para uma semana, só começa a prestar atenção, observa o seu sentimento, observa os seus pensamentos, observa os seus hábitos, o seu comportamento. Pega uma semana só para você observar, para você poder sentir isso. E eu vou te falar para vocês, o maior pecado hoje que existe na Terra, o maior pecado, ok? É você não se reconhecer como imagem e semelhança de Deus. Esse é o maior pecado que existe. Então, esse é o momento que você precisa começar a se conhecer. E quando você observar que a sua mente está perdendo o comando, o que ela vai fazer? Ela vai te jogar para baixo, ela vai criar umas crises internas. Por quê? Porque ela vai ter que sair da cadeira, parar de governar, porque agora quem vai governar vai ser a sua alma, vai ser a sua essência. E aí é um momento que você precisa prestar muita atenção. Então pega uma semana só para você observar o seu pensamento, as suas emoções, o seu sentimento, as suas ações que você está dando hoje,
o seu comportamento perante as coisas. Começa a observar, ok? Que nesse momento que você começar a observar, pode acontecer um momento de auto-julgamento. Você vai começar a se culpar, você vai começar a se julgar, você vai começar a se condenar, mas não caia nesse pecado, porque se você se julgar, se você se culpar, você está culpando a imagem de Deus, você está culpando os seus comportamentos. Você só precisa observar. E quando você observa, presta atenção, você para de dar força e isso aí tudo vai se desfazer. Bacana? Pessoal, esse aqui é um conteúdo de extrema riqueza. Eu tenho certeza, se você entender, usar e praticar isso que eu estou falando para vocês, vocês vão começar a criar a sua nova realidade de vida. Legal? E isso aí vem com o tempo também, tá? Não existe milagre. Igual um exemplo. Então, se aqui é uma fábrica de semente, você precisa dar ação para plantar, para você depois ter os frutos, que são os resultados. O que vai acontecer aqui, ó? Você precisa ter a paciência de longo prazo. Porque dependendo do que você plantar, o tipo de semente que você plantar, tem semente que demora 5 anos para começar a dar fruto, dar resultado. E se você não tem esse controle dessa máquina da sua mente, ela vai criar ansiedade, ela vai criar desespero. E quando entrar ansiedade, sentimento, emoções de ansiedade, de desespero, o que vai acontecer? Muitas vezes você para de construir essa ponte. Você vai lá, planta a semente e você cria expectativa, ansiedade de achar que essa semente vai dar fruto muito rápido. E vai chegar um momento que você precisa só apenas cuidar. Vai passar 1 ano, 2 anos, você precisa continuar cuidando, precisar dando ação naquilo ali, persistência. E sem expectativa. Presta muita atenção, realidade tem que ser menos expectativa. Realidade menos expectativa. Só entende o tipo de semente que você está plantando. Entende que você está dando ação, você está preparando a terra, você está adubando, você está cuidando. Que esse aí é a parte da ação. E aí é só depois soltar. Pegar a fé e deixar a fé agir. Que você vai ver que vai acontecer um milagre. Que a hora que você olhar ali, não vai estar parecendo nada, mas essa construção está vindo de baixo, que é de uma força, que é a força de Deus, aquela força divina, que está, e a hora que você menos esperar, dá um brotinho. E ali você vai ter alegria. Depois desse brotinho, tem vários processos. Você precisa cuidar para formiguinha não ir ali, não cortar o talinho. E aí você vai cuidando para quê? Até daqui 5 anos, 10 anos, essa árvore, ela vai virar uma árvore de destaque, que der fruto, que vai dar fruto bom, de qualidade. E aí você vai sentar debaixo dessa árvore e vai contemplar os pássaros que estão vindo, vai conseguir saborear um fruto debaixo daquela árvore, sentir aquela sombra gelada, fresca, gostosa, e aí você vai sentir todo esse movimento. Porque muitas vezes a gente fica olhando a árvore do vizinho. Pô, aquele vizinho ali, olha para você ver, ele está melhor a situação de vida dele, ele está mais em paz com a família, ele é próspero, ele é abundante. E aí você fica prestando atenção na árvore do vizinho e não cuida da sua. Então você precisa agora ter esse tempo para você poder tomar conta da sua árvore, para que um dia você possa experienciar o que o vizinho está passando com a vida dele. Bacana? Pessoal, é um vídeo grande, mas é um vídeo que é muito rico, muito próspero. Eu tenho certeza, se você começar a usar essa ferramenta no campo de batalha, prestar atenção e construir com força essa ação. Porque muitas vezes a ação, você não vai ter motivação para poder fazer essa ação. Mas só que você precisa fazer o que tem que ser feito. Você precisa ir lá e fazer só. Porque se você observar, tem dia que a gente acorda igual um super-homem.
E tem dia que a gente acorda na cadeira de roda. Mas quando você acordar na cadeira de roda, você precisa ter ferramentas para poder sair o mais rápido daquela cadeira e voltar a ser um super-homem, uma mulher maravilha e assim que seja, ok? Então, começa a prestar atenção e aí você vai começar a entrar no jogo e você vai começar agora a saber como que funciona e como cria as coisas, beleza? Pessoal, amo vocês. Se vocês gostou desse vídeo, compartilha com o maior número de pessoas que você quer ajudar, que você vê que está com depressão, está com ansiedade, está em crise com a empresa, com a família. Mostra esse vídeo para ele, que é ele que pode criar a situação de vida dele, beleza? E faça hoje um excepcional dia, extrai dele o melhor e nunca esqueça que a sua fé é a sua maior fortuna. Saiba usar ela a seu favor. Pega essa ferramenta que você tem, que é gratuita, que é a fé, coloque ela no campo de batalha, que a fé é a maior ferramenta de criação. A fé é o escudo da sua alma, é a espada da sua alma. A fé é a ferramenta da sua alma, que é onde que você vai começar a ver o sobrenatural acontecer na sua vida, que são os milagres. Bacana? Pessoal, tamo junto, amo vocês e um forte abraço aí.